Olá, estamos ao vivo pela TV Câmara e pela página TV Câmara no Facebook. E neste encontro estamos recebendo o presidente da Câmara de Novo Hamburgo, o vereador Raul Kassel, a jornalista do Grupo Sinos, Nicole Frappitini, e o professor da Instituição Evangélica de Novo Hamburgo e gerente de desenvolvimento da empresa SAP, Fábio Serrano. Você pode participar do nosso programa mandando as mensagens pelo WhatsApp, pelo número 99-3880-416 ou nos comentários no Facebook. Boa tarde. Boa tarde, Nicole. Falei certo, Nicole Frappitini? Falou certinho, Perfeito. Frappitini. Professor, boa tarde. Boa tarde. Nosso presidente, o anfitrião. Boa tarde, prazer tê-lo aqui conosco. Sem dúvida que esse é um momento especial e desde já, até porque cada vereador participa num dado momento com um assunto. Para mim, um assunto extremamente inovador, né, que tu trouxe hoje aqui, até um desafio, né, porque eu acho que a inovação é uma situação que vai muito além do que a gente imagina em termos de que diz respeito à tua vida pessoal, diz respeito à tua vida de formação, diz respeito à tua atuação profissional na busca e no desenvolvimento, né, de situações. Então, talvez eu seja, junto contigo, Jaime, o mais peru aqui, mas de toda maneira a gente, além de colaborar, vem para aprender um pouco. Perfeito, perfeito. Professor Fábio, prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer estar aqui. É um tema que eu sou entusiasta, gosto, estudo, ministro aulas, vivo no meu dia a dia, então ser convidado para falar sobre isso, para mim é um excelente prazer, uma honra incrível. Nicole, um terreno também difícil de falar, né? Que tu tem na tua coluna no jornal. Prazer estar aqui com vocês, com os nossos, quem está acompanhando também, né, ao vivo. É um tema bastante complexo, muitas vezes, e a gente, por meio das páginas do Jornal NH e também pelas redes sociais e mídias digitais, a gente tenta desmistificar algumas questões, né, para que todos os nossos leitores, sejam eles mais entendedores do assunto, né, ou não, possam estar entendendo um pouquinho, mas a tarefa é bastante complicada. Vamos começar pelo professor? Vamos. Professor, o que afinal é, quando a gente fala em inovação, o que é inovação? Bom, inovação é sair de um estado e ir para outro, né? Existe uma série de questões filosóficas, éticas, se o estado novo é melhor do que o estado antigo. Não vou entrar nesse aspecto. Eu gosto de dizer que inovação é uma combinação de 3 fatores, né? Então, fazer inovação é fazer alguma coisa que gera valor, né? Valor para as pessoas, valor para a comunidade, valor para a cidade, valor para as empresas. Valor geralmente se relaciona com dinheiro, né? 90% das vezes é dinheiro, algumas vezes é questão de bem-estar, de saúde, de tudo mais. O outro fator é a questão de fazer alguma coisa que seja viável. Então, tem muito inovador, né, de apresentação. O cara vem, faz uma apresentação bonita, mas aquilo não consegue sair do papel, porque não existe a tecnologia. Então, o aspecto tecnologia viável também é muito importante, porque senão é só um sonho, né? E o terceiro, não existe inovação se ninguém quer. Então, o terceiro pilar só é inovação se alguém está disposto a ter aquilo, a arrancar aquilo. Nas minhas aulas, nessa parte da inovação, eu mostro um slide que é uma foto do primeiro McDonald's que abriu na União Soviética. As pessoas fizeram uma fila de 4,5 km para comer um hambúrguer de uma lanchonete americana que eles não tinham tido acesso até então, né? E aquilo é desejo. As pessoas estavam almejando uma coisa que, para a realidade, boa parte do resto do mundo já era uma realidade, né? Então, isso é inovação. A combinação dos 3 fatores. Se a gente encontra viabilidade financeira, viabilidade tecnológica e desejo, né, o lado humano da coisa, a gente está fazendo inovação. Bom, Nicole, eu queria, né, um pouco a tua opinião pessoal, a questão de como tu te atraiu por esse campo, falar sobre tecnologia, sobre mercado, sobre inovação. Eu diria que eu fui atraída para esse campo, né? Eu comecei no jornal, no início a gente fazia variedades, na página de variedades, que é uma página, né, que traz muito da cultura, mais leve, digamos assim, né? E com o tempo, depois passei para a editoria de geral e surgiu uma oportunidade na editoria de negócios e me convidaram, então, para participar. Na época, eu tinha junto uma colega comigo e a gente fazia juntas a página. E há cerca de 2 anos, então, assumi essa responsabilidade. E a gente vai tocando, então, e tratando muito desses assuntos. E o tema da inovação, que é uma das temáticas do encontro de hoje, ele tem surgido com mais força
diria que de uns 3 anos para cá, pelo menos aqui, que a gente tem falado mais sobre inovações, sobre negócios inovadores aqui na região. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. O professor talvez possa ajudar um pouco mais se realmente essas temáticas estão mais em voga de um tempo para cá. Mas e é isso, inovação é bem isso que ele comentaste, né? Pelo menos pelo que a gente fala e pelo que eu aprendi também nessa caminhada, que inovação ela não precisa ser uma ideia totalmente disruptiva, né? Às vezes fazer a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Uma melhoria de um processo. Né? Uma melhoria de um processo ou ter uma simples diferenciação já é considerado uma inovação. Então, às vezes, não é só aquela coisa super diferente e tudo mais. Bom, presidente, a gente tem falado muito, né, a questão de inovação. E Novo Hamburgo, conhecido por uma cidade muito que em décadas passadas era muito vinculada à industrialização, principalmente a industrialização do calçado. Mas passaram-se os tempos, né? As matrizes econômicas vão mudando. Então, qual é a importância de ter esse olhar, né? Olhar mais com uma visão futura? Sem dúvida que a matriz econômica da cidade de Novo Hamburgo se modificou, né? Hoje, se tu sair às ruas às 6 da tarde, tu não vai ver mais saindo da empresa 500 funcionários de avental, tu não vai ver aquelas empresas com aquela chaminé imensa e tal, que tu de longe caracteriza que é uma empresa, porque o aspecto inovador aí obrigou, por um lado, né, a busca de situações, né, e de serviços que se possa oferecer de uma maneira eficiente, de uma maneira de buscar agregar valor à mercadoria e aos produtos e através de um processo, diria que ele menor no termos gerencial, tanto que as grandes empresas aí da nossa região, elas com o passar do tempo, elas começaram a desaparecer, né? Principalmente as grandes aí, tu tem visto, né, acertos de situações judiciais aí que se comportam, enfim. Então, uma nova mentalidade surge, né? Eu trago um dado assim, que até 2007, eu me lembro bem, eu estava como vice-prefeito, o Jair Foscarini entrou na sala, que era o prefeito, ele era muito ligado a esses dados, ele disse assim, esse mês foi o primeiro mês na história de Novo Hamburgo, que se tem os dados, que o comércio e os serviços arrecadaram mais do que a indústria. Em 2007, 2007, tá? Então, assim, a partir daí... E agora eu soube que parece que está invertendo de novo essa situação, né? Claro, nós nos tornamos um centro referencial para a região. Aqui nós atraímos investimentos comerciais e de serviços. E aí, muito na área que eu atuo, né? Uma das áreas que mais se desenvolveu e foi inovadora foi a área da saúde, e né? Tem crescido Exatamente. mais, Hoje né? nós temos 3 hospitais na cidade, tá? Está Cada vindo mais uma das né? redes, né, tem a perspectiva ampliação agora de também mais do um. hospital Cada um regional. deles com mais de 1.000 servidores diretos, né? Então, quer dizer, e por trás disso, né, eu digo, a BR-116 nos atrapalhou muito a vida. Mas ela, por outro lado, ajudou a saúde de Novo Hamburgo. Porque nós tivemos que nos reinventar, né? Quer dizer, aquela mulher que ia ter filho em Porto Alegre, ela já começou a pensar, será que eu vou chegar? Então, a coisa teve que se desenvolver aqui, né? As coisas tiveram que inovar aqui. Quer dizer, a parte de hemodinâmica, né? Colocação dos estentes, as angioplastias, o cara quer infartar. Pô, mas será que eu vou infartar e eu vou ter 1h30 para chegar, se o trânsito permitir, né? Sem um GPS ali que me ajude, enfim, né? Com isso se buscou alternativas para se desenvolver aqui em Novo Hamburgo, né? Eu acho que, para encerrar esse comentário, assim, eu acho que o povo brasileiro ele é muito criativo, tá? Muito criativo, mas ele não é muito inovador, porque ele tem muitas ideias,
mas muitas vezes ele não consegue botar em prática essas ideias para levar adiante, para que aquilo se transforme, como foi dito aqui, em algo palpável, em algo comerciável, em algo industriável, em algo, né, que se torne algo realmente mais concreto. Que gere valor, Então, como disse, né? aí eu acho que tem uma lacuna, tem um desafio grande a ser cumprido, né, entre a criatividade e a inovação. Vou aproveitar o gancho, né? Eu acho que é bom esse momento, esse gancho aí, vou deixar para vocês também Eu ia complementarem. aproveitar esse gancho dessa lacuna que o Raul falou e comentar que desde 2015 ou 2016, agora não me recordo direito, mas aqui em Novo Hamburgo tem sediado um evento que se chama Startup Weekend e que tem justamente esse objetivo de que as pessoas participem e elas tirem as suas ideias, né? Tirem as ideias da cabeça, coloquem num papel para, de fato, criarem startups numa maratona de 54 horas de imersão. Então, a gente já está tendo diversas iniciativas, e essa que eu comentei é apenas uma delas, de aproveitar essa criatividade do brasileiro, né, Raul, que tu comentaste, para estar transformando isso de fato em inovação e em diversas startups. O que o vereador falou me dá um gancho excelente. Sim. Assim. A maioria da inovação vem de problemas, vem de necessidades. Talvez o que gerou toda essa necessidade de se reinventar? Um problema chamado BR, né? BR-116. E daí, dessa necessidade, surgiu uma inovação, principalmente na área da saúde e tantas outras que Novo Hamburgo e a região do Vale dos Sinos trouxe. E o brasileiro é criativo, e o brasileiro também é flexível. Né? Então, culturalmente, o brasileiro, porque precisou, ao longo de séculos, sempre se adaptar às mais diversas necessidades, né? Primeiro, não tinha infraestrutura quando chegaram os portugueses, tiveram que construir um país do zero, depois tinha toda a questão de exploração da coroa para a colônia e tudo mais. E assim nós fomos indo sempre com alguma necessidade. Depois a gente viu índices de inflação inimagináveis para um país no dia dos outros, e infelizmente estamos vendo na Venezuela, né, alguma coisa parecida. E a gente sempre teve que se reinventar. O nosso setor bancário é avançado do jeito que é, porque a gente sempre arranjava algum problema para ele. Né? Então, sempre era uma inflação, sempre era um problema de fraude, sempre era um problema contábil, a gente sempre arranjava algum problema para o sistema financeiro brasileiro, sistema bancário brasileiro, e a gente foi se adaptando e foi inventando. E, por fim, ainda aproveitando que o vereador falou, eu concordo, o problema no Brasil é tornar as coisas viáveis. Né? E por diversas razões. Uma legislação pouco flexível, né? Uma cultura onde a gente talvez valorize muito mais o ganho fácil do que o ganho do trabalho, do árduo. Uma cultura onde talvez falhar não é bem visto, e isso é fundamental. A inovação vem de falha. Né? Antes de acertar, a gente falha muitas vezes. No Brasil, falhar pode ser fatal. E as falhas podem ser encaradas como muitos aprendizados, né? Exato. Daqui para frente, para de repente não repetir os mesmos erros. Exato, né? exato. Né? O Thomas Edison dizia, ele precisou de 10 mil tentativas para descobrir como é que fazia a lâmpada elétrica, né? E ele teve 9.999 aprendizados antes, porque ele falhou tudo isso aí. Né? E ele também descobriu 9.999 maneiras de não fazer uma lâmpada. Então, e isso no Brasil a gente pune a falha, a gente faz com isso aí. Mas também nós não temos uma educação, uma criação orientada a fazer planos de negócio. Né? A gente não se estrutura, a gente vai com a cara, com a coragem, com o jeitinho brasileiro, com a força guerreira e todas as expressões que nós achamos na nossa cultura aí para justificar a nossa falta de organização e muitas vezes falta de profissionalismo ao se lançar para criar uma ideia. Né? Então, o vereador foi muito feliz em trazer um exemplo simples da BR e poder relacionar com tudo isso, porque isso reflete muito o nosso dia a dia. Né? Nós temos um problema cultural, nós temos um problema de educação, e isso faz com que as nossas vantagens, que é ser flexível, ser criativo, ser orientado a serviço, né? Eu convivo com muitos estrangeiros, eles sempre falam que no Brasil, num restaurante o garçom é amigável, o porteiro é amigável, o taxista é amigável, e não é porque ele espera receber uma gorjeta, como em outros países. Né? Então, em outros países tem aquela questão um pouco artificial, o cara está sendo legal comigo porque ele quer uma gorjeta no final. Aqui as pessoas são naturalmente legais, né? São naturalmente atentas a um bom serviço, ou a uma proximidade com o cliente. E nós acabamos perdendo isso aí por uma falta de estrutura cultural e uma falta de estrutura de educação. Bom, a gente vê surgir todos os dias nichos novos de
de negócios e alguns se tornam obsoletos, né? Quando muitas vezes alguns até vão à falência. Então, eu gostaria de um panorama, assim, como a gente falou do calçado, da indústria do calçado lá atrás, né, que surgiu uma outra indústria, um outro polo na China, que acabou absorvendo todo o trabalho, a mão de obra, até mão de obra, levou muita gente especialista para a China para produzir calçados a preços mais em conta. Né? Ensinaram, eles comentam que ensinaram os chineses, né, a fazer calçado e levaram então essa nossa expertise para lá. Sim, então, eu acho que o calçado sempre foi um ramo da economia com uma mão de obra muito barata e uma mão de obra de pessoas que aprendiam muito rapidamente o ofício. Então, aqui em Novo Hamburgo especialmente, eu acredito que aconteceu uma geração e meia de pessoas que até parou de estudar. Porque o ganho que eles tinham com a fábrica do calçado e com as horas extras e com os desafios que tinham, mediante a quantidade de serviço que um período demandou nas exportações brasileiras de calçado, fez com que algumas pessoas parassem, né? Tu vê seguidamente, né, conversando lá, não, meus pais não estudaram, mas eu tive que ir, porque não era necessário. Aquilo que eles ganhavam com o calçado era suficiente para ter a sua casa, ter seu carro, ter algum conforto, criar os filhos de uma maneira boa, né? Bom, mas isso tudo foi embora. Mas a China hoje está pagando pelo que nós passamos, né? A Itália, daí foi a Espanha, veio para o Brasil, o calçado, foi para a China, para a Índia, né? E hoje já está na África, no Camboja, no Vietnã, e, enfim, né? Então, eu acho que o bom é que, de certa maneira, a inteligência do calçado, eu acho que ficou um pouco aqui, né? O desenvolvimento, a busca, o valor agregado, essas coisas todas ficaram aqui. Mas dentro da pergunta que tu fez, me lembrei de uma coisa. Tu passa em alguns lugares aqui na cidade e tu diz assim, pô, mas nesse lugar nada dá certo. Né? Já faliram 8 caras que entraram, botaram a pastelaria, botaram um comércio, venderam sapato, não sei o quê, abriu uma loja alternativa. E aí eu fico perguntando, né, professor, o que leva as pessoas e como é que elas têm que iniciar esse processo? Porque eu vejo pessoas assim, sendo demitidas, buscando uma indenização, pegando um dinheiro, tendo uma capacidade mediana, pá, vai lá e aplica o seu dinheiro naquilo ali e muitos deles perdem tudo, né? Fadados a um mau processo inicial. Onde é que está a semente? Onde é que o que eu tenho que fazer para ser um inovador? Boa pergunta, né? Fácil. Quais são os pré-requisitos, né? Eu vou me ater de novo aos 3 pilares aqueles, porque talvez eles falem muito. A primeira coisa é o desejo, né? Então, o senhor falou na pastelaria, o cara bota uma pastelaria, né? Num ambiente onde ninguém quer comer pastel, né? O cara vai lá e ganha a indenização, faz isso, vou botar um buffet aquilo e vou cobrar R$40 ao quilo, num lugar onde o vale-refeição é R$12. Né? Então, ele calcula, ele faz o processo inverso, ele diz assim, eu quero ganhar R$45. Né? Ele não pergunta quantas pessoas querem pagar pela minha comida. E, a partir daí, fazer o cálculo inverso. Então, começa muito por aí. Começa por não entender o que as pessoas querem. Não entender o que vamos chamar de usuário, vamos chamar de cliente. Não entender, não perguntar. Achar que porque conhece o negócio e aí ser inovador na área que a gente já atuou por muito tempo. Às vezes é o caminho mais fácil, mas às vezes a gente traz amarras, né? Ou comportamentos antigos que nos atrapalham. É achar que isso basta, achar que só conhecer o negócio, só conhecer uma tecnologia basta e esquecer que alguém tem que pagar essa conta. Né? Então não faz essa pergunta, quanto é que esse cara quer pagar? Esse cara quer consumir? E muitas vezes essa pergunta não vai ter resposta. Né? Então, o Henry Ford sempre falava, lá quando ele fez o Ford T dele, né? Se naquela época ele tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam relacionado ao transporte, as pessoas não teriam dito um carro, elas teriam dito, eu quero um cavalo mais rápido. Elas não conheciam o carro. Então, talvez, ser inovador muitas vezes é resolver um problema, e sempre tem que ter um problema por trás, resolver um problema ou de um jeito mais eficiente ou de uma maneira que ninguém nunca resolveu e que desperte aquele interesse. Vamos trazer também, por exemplo, a questão do iPad. Quando o iPad foi lançado, ninguém sabia para que servia um iPad, um tablet. Para que eu quero um tablet? É um celular grande. Né? E quando a gente olhou na época, ele era um celular grande. Para que eu quero isso? E toda a indústria foi surgindo
ao redor daquilo depois. Mas a pessoa que inventou, o Steve Jobs, quando inventou aquilo, ele já tinha preparado toda a empresa dele, todo o ecossistema dele para aquilo ali. Então, ele já tinha conversado com alguns desenvolvedores de aplicativos para eles fazerem aplicativos para o tablet. Ele já tinha pensado em algumas profissões que poderiam substituir as suas ferramentas antigas por um tablet. Ele já tinha tudo aquilo pensado. Ele foi lá no mercado e perguntou. A gente não faz isso, muitas vezes. A gente pega o dinheiro, acha que capital e conhecimento basta e esquece de ver quem é que vai pagar a conta. Bom, e como criar um ambiente que facilite essa capacidade de investir? Como criar esse ambiente? É possível, por exemplo, quando a gente fala em investimentos públicos, é apenas o investimento, né, governamental que é necessário para criar essas mentalidades? O senhor é professor, o senhor dá aula na Fevale e no Instituto Evangélico. Então, ali o senhor está ensinando essa atividade. Mas as pessoas que saem dali e buscam investir com conhecimento que agregaram, o senhor passou para essas, né, às vezes jovens, mesmo adultos. Sim. Como é que esse rapaz, essa pessoa, esse futuro investidor, encontra um ambiente favorável a ele fora das instituições educacionais? Tu aproveitou e fez várias perguntas numa só. Eu percebi a malandragem da pergunta. Eu vou responder uma a uma, então. A primeira coisa, qual é o ambiente ideal para inovar? É um ambiente onde a falha é tolerável. Já falei isso antes, né? Estabilidade obviamente é ideal, mas buscar estabilidade em qualquer aspecto no mundo onde tudo está mudando 100% do tempo numa velocidade que nunca mudou antes, porque o mundo sempre mudou, mas numa velocidade exponencial, absurda dessas, né, onde a gente tem uma enxurrada de informação, uma enxurrada de tecnologia, gente que vivia abaixo da linha da pobreza ganhando condições de consumo, países que eram nada em termos de economia até pouco tempo, agora passaram a ser muito importantes em todo o mercado global. O caso da Coreia, né? Por exemplo, né? Por exemplo, e tantos outros da Ásia, principalmente, que por políticas públicas, por investimentos privados estão mudando. Buscar estabilidade é muito difícil. Então, agora respondendo a segunda pergunta, o papel do governo não é só ele. Aliás, ele é muito pouco. O governo é muito pouco. O governo tem que não atrapalhar. Esse é o meu ponto. Os empresários muito falam isso. Se o governo não atrapalhar, já vai estar ajudando muito, né? A gente escuta muito isso. Né? Então, a inovação, o jeito de fazer inovação, de buscar novos negócios hoje, é completamente diferente, né? Hoje é aceitável, por exemplo, e várias grandes da tecnologia, elas têm prejuízo ao longo de vários anos, né? Se a gente for pensar, entrar para inovar com a mentalidade que a partir do terceiro mês eu tenho que estar com tudo pago e já gerando lucro, né? E aí o governo vem e já quer taxar, já quer regular, já quer fiscalizar, já quer não sei o que, isso não vai mais funcionar, né? Então o governo não pode atrapalhar. Ele tem, obviamente, que impedir que a minha liberdade econômica ou a minha liberdade de inovação não prejudique a vida de outras pessoas. Não é aceitável, não é ético que o meu negócio inovador prejudique, mate pessoas, deixe pessoas doentes, polua o meio ambiente. Isso, obviamente, é papel do governo fiscalizar. Agora, se eu não estou fazendo nada disso, né? Se eu estou ali com meus recursos, com a minha visão, com tudo isso, investindo e tentando, o governo tem que deixar quietinho, né? E aí passa por não tributar até um determinado momento, porque o tributo ele ocorre ou não ocorre muitas vezes, independente do resultado, né? E isso vai matando os pequenos. É difícil respirar. O Brasil é o país que tem não a tributação mais alta, mas a legislação tributária é mais complexa. Nós ainda somos o número 1, segundo o Banco Mundial, em termos de complexidade de tributação, né? Então, talvez burocracia. Existe o Banco Mundial tem um indicador muito interessante, o número de horas, em média, que uma empresa leva para poder pagar seus impostos corretamente. Não estou falando pagar mais ou menos, simplesmente está de acordo com o que o fisco imagina, né? E nós somos o número 1. O número 2, ele tem 30% desse valor, ou seja, nós levamos 1.890 horas, em média, para ficar de acordo com a legislação, né? O outro país, que eu não vou lembrar o nome, que é um país da África,
leva 900 horas. Ou seja, a gente está bem na frente. A gente está bem na frente e isso não é necessariamente bom, né? Não é nada bom. Quer dizer, tu tem que ter toda uma estrutura para nem estar produzindo, para Exatamente. poder produzir e pagar os impostos. Isso entra muito no custo Então, do olha Brasil quantas também, né, horas consumidas sem ter produzido nada ainda. Não, eu tenho que ter uma equipe, ou seja, a minha empresa já parte de uma equipe onde eu tenho que ter uma parte tributária. Né? Eu não vou me arriscar a começar a tentar eu mesmo entender a legislação e pagar os impostos. Porque tem legislação municipal, federal, estadual, né? Tem algumas coisas de conselhos, tem algumas coisas de órgãos autônomos. E os entendimentos da lei, às vezes, também uma pessoa interpreta de uma forma e outras interpretam de outras. Elas nem todas são muito claras, né, professor? Vai muito da boa vontade do fiscal, muitas vezes, né? Então, o fiscal A entende de um jeito, o fiscal B entende de outro, e eu nunca sei se eu estou fazendo a coisa certa, o ponto é esse. Então, a carga tributária, ou seja, o que o poder público atrapalha a começar, é isso, né? Ele não tem uma tolerância com quem está começando. Ele não pode tratar diferente do jeito que a legislação está hoje, a empresa pequena ou a empresa grande. Né? E aí isso, claro, mata muito da inovação. Além da estabilidade, além de uma questão de uma tributária baixa, a gente precisa ter gente qualificada. E isso, sim, o governo pode ajudar. Né? Botando mais escolas, exatamente. Preparando melhores professores, mudando a política, né? Talvez isso tenha acontecido ao longo dos tempos. Eu não sei se de maneira positiva ou negativa, depende muito, mas questionar se algumas disciplinas ainda fazem sentido do jeito que elas são oferecidas, trazer vivências para o aluno na escola. Isso custa muito pouco, né? Então, quando a gente fala em termos de município e de estado, mudar a maneira com que as crianças aprendem é muito barato em comparação com outros custos que a gente vem a ter. E eu não estou nem falando de colocar só computadores na sala de aula. O computador sozinho não vai fazer nada. Né? Agora, quando a criança entende que o computador, que a tecnologia é só mais uma ferramenta para viabilizar aquela ideia que ela teve, ainda criança, né? E muitas vezes o empreendedorismo aparece já quando a criança está com 5, 6 anos, isso sim é importante, isso sim o professor tem que estimular. Então, reciclar, ou pelo menos mudar o modelo educacional, né? Fazer com que a escola ensine a criança a pensar e não a decorar e não a reproduzir, é fundamental e é um papel do governo. Acho que eu respondi todas estas perguntas. Eu fico pensando exatamente nisso. Né? Se nós, vamos dizer, buscamos a inovação, nós precisamos de pessoas. Exato. Nós precisamos de pessoas com formação e uma mentalidade de uma educação inovadora, vamos dizer assim. Será que nós hoje estamos nesse contexto? Nós estamos dentro dessa condição de buscar? Isso está se dando pela escola ou está se dando mais por talentos individuais? Eu fico pensando onde é que está. Claro que se a escola tiver a mentalidade de buscar soluções inovadoras dentro do seu ambiente mesmo e ficar instigando, no futuro nós vamos ter pessoas certamente com esse perfil em maior quantidade. Mas hoje eu acho que ainda está muito no talento de pessoas, né, aqui, ali, outro lá e tal, não no global ainda, né? Não sei se eu estou errado. E acho que para mudar um pouquinho desse cenário, Raul, a gente vê muitas instituições de ensino aqui de Novo Hamburgo e da região também, estimulando a educação empreendedora também, educação financeira e com esse viés para o empreendedorismo dentro da sala de aula, né? Eu acho que isso tem sido, está começando ainda, mas vai trazer um ganho bem significativo daqui para frente, né? Nicole, nas tuas coberturas, né, factuais e às vezes, né, fazer uma análise mais profunda sobre alguns determinados assuntos, tu tem visto, então, nesse período que tu está à frente dessas discussões dentro do jornal NH, como tu vê a região, né? Como percebes assim que estamos no caminho certo? Estamos no caminho certo. Posso ajudar na pergunta? Quando tu bota que alguém é bem sucedido na inovação, como é que os outros se sentem? Eu acho que a gente tem uma matriz do calçado, que a gente percebe, né? A matriz do calçado ela ainda é muito forte na região. Mas a gente já está despontando para a inovação e isso já está também sendo visto
a nível estadual e também nacional. A gente tem muitas startups que nasceram aqui, que hoje já estão se destacando não só no estado, mas no Brasil. E a gente percebe isso, então, que tem crescido essa diversificação um pouquinho da matriz econômica. Isso também tem sido estimulado, né, pelas próprias políticas públicas também, de diversas entidades que vêm auxiliando nesse processo, né? Porque, ao mesmo tempo, ficar também muito ligado ao calçado, como a gente, claro, a gente deve muito ao calçado, ao desenvolvimento da região como um todo, mas, ao mesmo tempo, ele também pode ser prejudicial, porque quando a gente enfrenta uma crise em um determinado setor, a gente ter outras matrizes econômicas, isso é muito benéfico para que a região como um todo possa estar crescendo, né? Superando os desafios, mas crescendo para frente e superando essas adversidades. Eu acho que a gente tem percebido essa mudança, mas esse mindset ele ainda a gente precisa instigar ele um pouquinho mais para a gente ver mais resultados daqui para frente e ainda mais concretos. O professor acho que também pode me ajudar um pouquinho nessa questão, né, professor? O professor sempre pode nos sempre ajudar. Sempre pode ajudar o professor. O que acontece, assim? A gente sempre acha que para inovar a gente tem que ir para o lado da tecnologia, né? Então, muita gente que tinha um negócio bem estabelecido, empresas com negócio bem estabelecido, a gente tem que ir para um ramo de tecnologia. E não necessariamente, dá para inovar, obviamente, em qualquer um dos setores, né? Mas a tecnologia tem que estar lá. A tecnologia, a economia e o comportamento são três coisas que andam sempre juntos, né? Então, novos comportamentos estimulam novas tecnologias, que estimulam novas economias, e qualquer outra ordem nessa frase também é válida. Existem muitas startups que também estão acontecendo ligadas, por exemplo, ao calçado, né? A maneiras de produzir diferente, isso, a materiais tem diferentes. Sido, desculpa te interromper, Claro. tem sido incentivado pelas Exato. entidades aqui. A gente fala que, de repente, Novo Hamburgo não é mais a capital nacional do calçado porque as fábricas não estão aqui, né? Mas toda a parte tecnológica, como vocês também já comentaram, continua. E o Grupo Pensante continua na cidade, na região, e eles têm estimulado muito o desenvolvimento de inovações, de ideias. De desenhos, né? Do design. Materiais, design, tudo isso, né? E então, assim, nem todo mundo vai precisar ser um especialista em tecnologia. Mas todo mundo tem que ser um especialista em saber o que a tecnologia pode proporcionar. Eu posso não ser um especialista em robótica, mas eu tenho que saber o que eu posso fazer com a robótica. Porque essa associação de conhecimentos, tecnologia com o meu ramo de negócio, é o que vai me destacar, o que vai me manter vivo. Né? Com o advento da internet, de maneira popular, lá nos anos 90, nós ficamos expostos positiva e negativamente ao mundo todo. Né? Então, eu posso ter uma startup aqui que não é reconhecida na região porque, enfim, a mentalidade, a economia não reconhece, e ela ser super ativa e muito lucrativa em alguma outra parte do mundo, mesmo estando fisicamente aqui. Né? Então, entender o que a tecnologia impacta na tua área, isso é fundamental. Tu não precisa ser um especialista em tecnologia, mas precisa entender como é que ela vai mudar o teu negócio. Acho que eu vou dar um exemplo agora. Esse convênio Mercosul com a União Europeia, né? Daqui a pouco nós aqui vamos ter que nos especializar em fazer calçado para os belgas. Alguém vai ter que procurar, vai ter que pesquisar. Será que o belga gosta de usar o tipo de chinelo, sapato que eu uso? Claro que não. O pé dele é mais largo? Exato, sei lá. Mais Quer dizer, eu acho que se abrem também fronteiras aí para buscar essas situações, né? E aí queria citar uma coisa, acho que é muito importante. De uns anos para cá, eu acho que a academia como um todo, ela está mais a serviço da sua comunidade. Né? Até alguns anos atrás, ela diplomava pessoas para servirem a comunidade. Hoje eu acho que além de diplomar as pessoas e gerar títulos, né, de especialização, ela participa mais do desenvolvimento e dentro de tudo isso que nós estamos falando, né? E aí, claro, o crescimento, né, aqui da INH, da Fevale, da Unicinos e de outras todas que vieram, a Facate está perto e outras todas que estão aqui no nosso entorno,
eu acho que isso também ajudou um pouco nesse processo. Não sei se eu estou enganado, mas eu sinto que a academia hoje ela está mais participativa da vida da sociedade, claro que trazendo a sua expertise, enfim, né, para dentro do conceito público e para dentro do conceito privado também. Né? Perfeito. Bom, lembramos que você também pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, pelo número 99-3880-416, ou mandando mensagens pelo Facebook. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fiquem conosco. Um novo serviço de divulgação de eventos e atividades está disponível no site da Câmara de Novo Hamburgo. A Agenda NH conta com parceria da comunidade para a inserção de atrações de interesse coletivo promovidas na cidade. Para inclusão de conteúdo, basta enviar e-mail com os dados completos para agendanh@câmaranh.rs.gov.br ou por meio do WhatsApp 51 99 388 0416. Acesse a programação no site portal.câmaranh.rs.gov.br. Você poderá conferir também a Agenda NH no canal 16 da NET ou pelo Facebook. A Câmara conta com 8 comissões permanentes. Os grupos de trabalho são formados por vereadores e têm o objetivo de analisar e propor projetos, além de realizar estudos, debates e pesquisas. São elas: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública. As reuniões ocorrem semanalmente no 4º andar do Legislativo, na Sala Sandra Hack. Os cidadãos podem participar levando reclamações e sugestões. O horário dos encontros está disponível no site portal.câmaranh.rs.gov.br. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261. Para maiores informações, ligue para 3594-0583 ou escreva para comissões@câmaranh.rs.gov.br. A Câmara de Novo Hamburgo e a Secretaria de Cultura lançam campanha de arrecadação de obras literárias para ampliar o acervo da Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis. Já imaginou ajudar alguém a embarcar nessa aventura? As doações devem ser feitas na Câmara, Rua Almirante Barroso, 261, Centro. Mais informações no telefone 3594-0522. O projeto Compartilhando o Saber é uma realização do Legislativo Hamburguense. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação do vereador Raul Cássio, da jornalista Nicole Frappitini e do professor Fábio Serrano. Bom, professor, como é que a gente identifica oportunidades, problemas e diferenciais competitivos na nossa região? Certo. O óbvio é perguntar para as pessoas. Então esse é o... Quais são os problemas das pessoas? Exatamente, esse é perguntar. Nem eu falei antes, alguns problemas, é claro, as pessoas vão listar. Muitas vezes elas vão falar problemas que não são problemas, é uma percepção. E navegar nesse universo de opiniões e coisas é um pouco difícil assim. Então a gente tem que usar a inteligência. E usar a inteligência hoje significa usar os dados, né? Existe em qualquer governo, e aqui no Hamburgo não é diferente, uma série de dados históricos, uma série de estudos, uma série de pesquisas. E esses dados ou eles não estão abertos e disponíveis, ou não estão estruturados, ou não estão conectados, né? Não é um problema exclusivo de Novo Hamburgo, é um problema de quase todo município brasileiro.
Mas tomar informações baseadas em dados é o jeito que o mundo funciona hoje. A economia do dado. Tornar esses dados abertos, né? Então, não precisa ser o governo, não precisa ser uma instituição de ensino, pode ser qualquer pessoa, né, que tenha um determinado conhecimento, iniciativa. Ela pode identificar problemas que os dados estão mostrando, mas que não estão claros. Né? Então, começa muito pela transparência que a gente dá para essas informações. Uma vez que a gente tem transparência total, é incrível, as pessoas começam a criar em cima. Porto Alegre passou por isso há um tempo atrás, né, com o movimento que eles fizeram de abertura e uniformização dos dados. Algumas coisas foram bem interessantes, por exemplo, eles precisaram reestruturar todas as coordenadas geográficas de Porto Alegre, porque a prefeitura adotava um sistema de coordenadas que era totalmente diferente do que o resto do mundo fazia. Quando eles fizeram isso aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a pegar aquelas informações com coordenadas geográficas, começaram a jogar no Google, começaram a enxergar problemas que estavam ali o tempo todo e ninguém enxergava. Então, o jeito que nós podemos começar a identificar, além de perguntar para as pessoas, além do método tradicional de pesquisa, é abrindo os dados e deixando que as pessoas criem em cima daquilo ali. Isso também vai gerar uma certa inovação, porque as pessoas, além de achar os problemas, elas vão achar soluções. Né? Então, o dado é público, nós, contribuintes, pagamos por este dado de algum jeito. Né? Então, nada mais justo que eu também ganhe dinheiro, se eu quiser, em cima desse dado. Né? Do mesmo jeito que eu vou ter essa oportunidade, você, a Nicole, todos vão ter a oportunidade de monetizar em cima de dados públicos. Mas isso é da regra do jogo. Né? Eu vou achar problemas e eu vou achar soluções. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer com que vou cobrar o governo para que o governo gaste dinheiro para resolver algum problema. Começa por aí. Bom, Nicole, acredito que tu acompanha muito, né, o que está acontecendo na região, como o Tecnocinos e o Tec Park. Né? Então, é mais ou menos assim, tu acompanha o que tem acontecido também no Tecnopuc, que a gente formou um eixo, né, de tecnologia vindo desde a capital até aqui. Né? Como é que tu está vendo essa abordagem também, essa questão, né, de desenvolvimento de soluções tecnológicas e mesmo de inovações, saindo desses centros? Sim, a gente não acompanha com tanta intensidade, né, as inovações, as novidades que surgem, né, ali no ambiente do Tecnopuc. A gente acompanha muito mais no Tecnocinos e no Vale Tec Park pelo fato de que os nossos jornais, eles são voltados, né? Geograficamente, né? Claro. A gente é um jornal local. Com área de abrangência. Claro que a gente aborda essas questões, mas sempre focando, né, na nossa região, nos nossos municípios. A gente sabe que se criou, né, esse eixo, essa tríplice aliança, né? E esses 3 parques tecnológicos, eles têm levado muito da inovação que é construída aqui, né, na região e também no estado, para fora do país, sendo exemplos, né? O Tecnocinos já várias vezes foi premiado internacionalmente, o Vale Tec Park também já foi premiado pela IASP e o Tecnopuc também. Então, são 3 parques tecnológicos aqui do nosso estado, né, e que se destacam nacionalmente e internacionalmente. A gente vem acompanhando a evolução deles, claro, que focando, né, mais no Tecnocinos e no Vale Tec Park, que tem crescido muito, né, nesses últimos anos. O Tec Park, desde a reformulação, né, que aconteceu, antes ele era Valetec, depois que foi totalmente integrado, né, pela Fevale, ele tem crescido muito e se destacado também. E o Tecnocinos já tem, né, um tempo, ele já tinha uma caminhada maior, já era mais conhecido também, e ele também vem crescendo, vem conquistando ainda mais o seu espaço. E a gente tem, acho que, grandes exemplos aqui. Tanto é que, dados da Startse, eu acho, se eu não me engano, tem um levantamento que é feito de startups no Brasil. E o Rio Grande do Sul ele tinha ficado como 2º colocado. Se eu não me engano, no último mês caiu para 3º, porque o Rio Grande do Sul e Minas estavam lutando ali, né, páreo a páreo, para ver quem tinha mais, quem despontava com mais startups. E até, né, fica o convite, porque as nossas startups precisam se inscrever nessa plataforma, e a gente sabe que tem muitas aqui da região que ainda não estão ali, e a gente tem, sim, potencial. E estamos, né, entre os estados com mais startups no país, e a região tem grande importância e um papel fundamental para esse destaque.
Presidente, a gente, né, em outubro, tem a previsão de término do Centro de Inovação Tecnológica. É uma iniciativa, né, municipal. Como o senhor vê esse centro e a importância que ele vai ter, não só para Novo Hamburgo, mas também para a região, como a gente tem falado aí do Tecnocinos, do Fevale Tech Park? Eu vejo que a criação do centro é lógico que é algo que vem acrescentar, mas como disse o professor, será que é a iniciativa pública que tem que administrar e gerar esse centro e ser o gestor desse centro, ou se nós vamos ter que fazer uma parceria público-privada logo, para que as coisas avancem, né, de maneira... Eu não vejo que o poder público hoje tenha grandes recursos para poder ser uma mola propulsora desse centro, porque isso num dado momento, especialmente no início, eu acho que é necessário, né? Depois que os créditos começam a vir, eu acho que a coisa começa a andar meio que natural. Mas eu vejo que entre uma área que estava parada, né, há anos diante de uma construção ociosa que mudou de finalidade, que passou por uma situação de excedência, que o município retoma e pensa e investe nisso, está um pouco naquele caminho que se fala sempre da destinação de uma área para instalação de um parque industrial na cidade. Talvez um parque industrial em outras dimensões, vamos dizer assim, né? Então, eu vejo com bons olhos, né, essa iniciativa do governo. Acho que, sob o ponto de vista público, eu também tenho a elogiar a iniciativa da Sala do Empreendedor, né? Eu acho que é algo que veio a somar, eu acho que está longe de estar dentro de um plano ideal, mas eu acho que encurtou caminhos, né? Encurtou burocracias. Nós tivemos a oportunidade de receber a secretária Paraskevi, a secretária Roberta, que estão envolvidas nesse assunto, e parece sim que a coisa anda, né? Logicamente que ele ainda é acanhado para as nossas necessidades, mas está em crescimento, tá? Dentro do tempo que ele foi criado, eu acredito que ele já atinge boa parte das finalidades. Porque, como disse o professor Fábio Serrano, o poder público não pode atrapalhar, né? Ele tem que regrar e tem que fiscalizar os excessos, né? Mas ele não pode se atrapalhar. Tu não pode querer ser um empreendedor aqui e levar 2 anos para ter uma certidão, para ter um habites, para ter sei lá, qualquer documento de registro. Isso tem que ser muito mais dinâmico, isso tem que ser muito mais rápido, isso tem que ser muito mais eficiente, vamos dizer assim. Então, eu acho que se caminha a passos, né, medianos ainda, né, nem curtos nem tão longos, mas eu acho que já é uma visão diferente em relação a outros tempos, né? Eu acho que a cidade evolui, cresce nisso. Se somar tudo isso com a academia, com as iniciativas privadas e tal, eu acho que já deu a comichão na mão, assim, que faz as pessoas já mudarem seu comportamento. Perfeito. Nicole, tem acompanhado alguma discussão em cima do sítio, hein? Sim, ele tem a previsão para outubro, né? A gente acompanhou muito no início, quando as obras começaram, as obras estão em andamento, e o que a gente tem de informação que sabe é que ele deve ter algumas empresas âncoras, né? Algumas startups âncoras nesse ambiente, mas ele vai ser muito mais do que um espaço de inovação aqui no município, pelo menos é isso que deseja, né, a administração municipal. Eles desejam, pelas conversas que a gente teve, tá fazendo um link também com outras pastas do governo, né? E uma delas é a educação. E daí entra a questão da educação empreendedora, né? Desde o início já estimulando os jovens hamburguenses a estar pensando nesse assunto, a estar colocando a inovação como uma disciplina, um futuro, uma disciplina, né? Algo a ser pensado, né? Enfim, a administração também coloca como um grande diferencial do município, né? Pelo fato de Novo Hamburgo ter um ambiente como esses, né? Administrado pela questão pública, né? Mas vamos aguardar para ver ainda, né? As obras estão em andamento, a previsão é em outubro, vai com recursos do BID, né? Que foram recuperados. E vamos aguardar. Eu acho que vai ser um avanço importante, né? Coloca Novo Hamburgo nessa questão de diversificação da matriz econômica, que muito tem se falado,
é um avanço importante, mas acho que a gente tem que aguardar também, né, para ver como vai ser, né, quando ele estiver pronto e se as startups vão realmente estar aderindo a esse espaço e como vai ser a gestão por meio da administração pública desse ambiente, né? A ideia é sensacional. Professor, quando o senhor falou que alguns, aí pegando o gancho da educação empreendedora, quando o senhor fala que algumas disciplinas estão obsoletas, vamos dizer assim, né? Palavras minhas, não foram suas. Algumas disciplinas não deveriam estar mais no currículo e se pensa, então, em colocar disciplinas, né, como desenvolvimento de novas tecnologias ou de inovação, de como empreender, porque essa dificuldade entre, né, se pensar outras disciplinas ou se inserir disciplinas mais atuais no que a gente vive. Por que essa resistência no campo da educação? De novo, várias perguntas. Eu tô percebendo que... Deixa eu ajudar, assim, dar um tempo para ele. Nós temos o encontro da minha turma do 25 todos os anos e lá pelas tantas, no meio das brincadeiras que a cada ano se faz, né? Todo o pessoal já há 40 anos ou mais que saiu da escola, mas que se une até mesmo para alcançar alguma coisa para a escola, eu acho bacana. E lá pelas tantas teve uma brincadeira lá, né, que ganhava um prêmio quem lembrasse da disciplina que nós tínhamos, que era uma disciplina efetiva, que hoje virou veneno para barata, né? O SPB. Daí foi aquela brincadeira e tal, né? Claro que não tem cabimento, mas foi só para o professor poder pensar, e já que tu botou ele num brete. Bom, na verdade, acho que nenhuma disciplina precisaria sair, né? Todas as disciplinas, elas estão lá por alguma razão e elas passam algum tipo de conhecimento. Nós temos um tempo limitado, então talvez a gente precise repensar nesse tempo limitado se todas têm a mesma prioridade, a mesma importância do que, por exemplo, ensinar as pessoas e as crianças a serem empreendedores. Mas o que dá para fazer, e a gente não tem feito, é, ensinando este mesmo conteúdo, nessa mesma disciplina, abordar temas e abordar dinâmicas que trazem o empreendedorismo, né? Então, por que eu tenho que fazer crianças decorarem datas históricas, né? E por que eu não coloco, de repente, um projeto onde elas vão ter que gerenciar recursos, vão ter que gerenciar o tempo, vão ter que gerenciar as habilidades de cada pessoa desse grupo, onde elas vão ter que buscar alguma coisa que não está explícito no livro, que o professor não falou, né? Então, a maneira de ensinar tem que ser diferente. Todas as disciplinas que eu ministro hoje, eu sou um mérito facilitador, né? Então, lá no início você falou que os jovens saem levando alguma coisa. Eles levam muito mais do que eles trouxeram. Desculpa, eles trazem, né, e levam o que trouxeram entre eles. Sim. Eu levo muito pouco para a disciplina. O que eu levo para a disciplina sempre são habilidades, coisas que eu aprendi ao longo do tempo de facilitação, de indicar os caminhos, de indicar os pontos. Exatamente. Olha só o que aquele grupo está falando. Como é que a gente pode ligar com esse grupo, né? Como é que vocês fizeram essa pesquisa? Como é que vocês estruturaram isso aí? Vocês chegaram a mudar a distribuição das informações para ver se vocês não têm outros insights em relação a isso aí? Então, o jeito de ensinar pode ser diferente. Porque se a gente ensina desde o início, dizendo assim, olha, tempo é limitado, dinheiro é limitado, recursos são limitados, pessoas são limitadas, né? Mas ainda assim eu espero uma coisa muito legal no final da disciplina, já está estimulando as pessoas a pensar diferente, a pensar por projetos, a pensar com recursos escassos. Então, isso a gente pode fazer, né? 65% das crianças que hoje estão no jardim de infância vão trabalhar com profissões que não existem ainda, né? Hoje, então, quem está lá no jardim de infância hoje vai ter uma profissão no futuro que a gente não sabe nem o que pode ser. Então, não adianta eu dizer assim, estuda para ser isso, estuda para ser aquilo. Agora, eu posso te indicar quais são as habilidades que vão ser necessárias. Comunicação, apresentação, né, modelos de negócio, design thinking, que é uma disciplina que eu ministro, gerência de projetos. São habilidades que, independe da profissão, todo mundo vai precisar ter no futuro. Então, acho que eu também respondi as perguntas. Sim. Bom, nós temos um tempo pequeno, né? O SPB foi muito importante. Naquele período. Porque o senso de patriotismo, de valorização e de respeito foi importante. Sim. Mas são coisas que caem e voltam, né? E que mudam as suas características, enfim. E é só para deixar bem claro que até foi bem bacana na época. Bom,
nós temos 3 minutos ainda de programa. O programa termina às 3 horas da tarde, todos têm compromissos e eu não quero segurar ninguém. Presidente, eu gostaria que o senhor fizesse, então, as suas considerações finais. Eu fico feliz de ter tido esse momento de reflexão sobre o assunto, que talvez poucos fazem isso, né? A não ser quem está mais ligado à área. Agradecer pela participação dos nossos convidados, né? Professor Fábio, que muito qualificou esse debate, né? A Nicole também, que está vivenciando esse mundo e é responsável de levar ele ao conhecimento público, né? Das pessoas que não convivem no dia a dia. E eu saio daqui, claro que como profissional da saúde também, mas hoje como um ente político, por tempo determinado, pensando como eu devo me inovar dentro das funções que eu atuo, né? E que isso demanda energia, e que isso demanda conhecimento, e que isso demanda até mesmo voltar até a estudar mais sobre determinadas coisas, porque tu pode ter alguns potenciais, mas não tem todos, né? Então, para buscar essa inovação, eu acho que é um conjunto de habilidades, como foi referido agora, né? E os nossos jovens têm que estar cientes disso, né? Quer dizer, desde a comunicação da língua estrangeira, desde a participação, desde a voluntariedade para múltiplas tarefas, desde até aquilo que não parece importante, ter conhecimento mínimo sobre aquilo, enfim, saber utilizar as ferramentas. Eu acho que está dentro do contexto que todos nós devemos fazer, mesmo que seja para inovar dentro da nossa casa. Agradeço a tua participação, minha colega, jornalista, Nicole Frappitini. Agradeço também, espero ter contribuído, né, com as minhas falas para esse debate. Acho que é um debate importante que a gente tem que fazer, afinal de contas, a inovação ela está presente no nosso dia a dia, né? A gente às vezes pode não estar colocando elas em prática no sentido de ser a pessoa que está inovando, mas a gente está usufruindo muito de diversos produtos inovadores e de serviços inovadores também. E acho que sempre lembrando que o professor frisou bastante no programa, né, que a inovação ela vem de um problema. E a gente tem diversos problemas ainda nas nossas comunidades e fica o gancho, de repente, para a gente estar pensando em como solucionar eles e estar inovando daqui para frente, porque o campo é infinito para as inovações, né? A gente pode estar sempre crescendo e muito do desenvolvimento da nossa região está vindo a partir de agora já, né, de alguns anos, por meio dessas inovações. A gente vai ficar acompanhando e trazendo para vocês e, quando puder, contribuindo para o debate também. Sim, estaremos te lendo também, te acompanhando. Professor, obrigado. Professor Fábio Serrano. Obrigado, foi um prazer. Uma última fala, dizer que a gente não tem muita escolha, né? A inovação vai acontecer. Mundo conectado, se a gente não fizer, alguém vai fazer. E essa pessoa não precisa nem estar perto da gente. Ela pode estar num outro país que fale chinês, por exemplo. Né? Então assim, exato. Né? Tirem as ideias do papel, experimentem e se eduquem. Né? Aquilo que a gente falou antes lá no primeiro bloco, que as pessoas deixaram de estudar porque não precisavam, esse momento não vai acontecer de novo. Né? Então, a educação é o combustível para a inovação. Se informem, se eduquem, busquem cursos. Não precisa de muito dinheiro, precisa de dedicação e vontade. Perfeito. E o programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do presidente da Câmara de Novo Hamburgo, o vereador Raul Cássio, da jornalista do Grupo Sinos, Nicole Frappitini, e do professor da Instituição Evangélica de Novo Hamburgo e gerente de desenvolvimento da empresa SAP, Fábio Serrano.